Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é sobre o enigma das pedras da Geórgia. Estamos aqui com Naib Deepak Sankara Veda, que é escritor místico, instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina, especialista em criptologia hebraica. Mas antes de falar sobre este tema interessante, com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Naib. Uma honra enorme estar contigo no programa Enigmas. Prazer é meu, novamente. Naib é um agente transformador, né, da nossa sociedade, trazendo sempre muito esclarecimento. Bom, gente, mas hoje nós vamos falar sobre as pedras da Geórgia. Para começar esse assunto, eu queria te perguntar o seguinte: o que é que tem nessas pedras e quem é R.C. Christian? Bom, a princípio, o criador, né, o idealizador, né, na verdade, esse R.C. Christian, na verdade, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa só, né? Esse seria Rosenkreuz, né, que seria Rosa Cruzes Cristãos. Então, seria isso é aonde o próprio nome indica, né? Então, seria um grupo de Rosa Cruzes que teriam construído essas pedras da Geórgia, né? Para quem não sabe o que é, pode pesquisar no Google, né? Claro. Sobre as pedras da Geórgia, que são um conjunto de 6 pedras dispostas, né, em 4 em pé, né, e 2, né, sendo uma sobre as pedras e outra no solo. E nessas pedras, Aliás, no centro. E nessas pedras existem várias profecias? Na verdade, não são profecias, elas seriam um conjunto de 10 regras, né, seriam assim, ou 10 mandamentos, né, que devem funcionar como um guia para a humanidade, né? A questão é um guia do quê? Para quê? Né? Então, esse é um guia do quê para quê, já que você falou? Na verdade, a questão de se construir monolitos, pedras, obeliscos, né? É uma coisa muito antiga. Nós temos, por exemplo, você lembra de Stonehenge, Sim. certo? As pirâmides, os obeliscos, né? E outras que existem em outros lugares do mundo, né? Que são, na verdade, uma lembrança, que contam uma história, porque as pessoas que construíram sabiam que o mundo estava para enfrentar algum tipo de cataclisma, algum tipo de destruição. Então, eles edificaram esses pilares, essas construções, para poder ser uma lembrança no futuro. Aí você vai perguntar, por que lembrança? Certo, por que lembrança? Porque nós temos uma memória curta. Isso é verdade, hein, gente? Entendeu? Olha só. Por exemplo, se eu perguntar assim, você lembra que você comeu há 13 dias atrás? Nem ontem, quanto mais... Não, a maioria das pessoas não lembram, entendeu? Porque realmente nós temos a nossa memória reduzida e isso é uma questão que aconteceu conosco em função da queda da humanidade. Correto. Então a nossa capacidade mental ela foi reduzida, nós não conseguimos lembrar mesmo. Então foram colocadas como uma lembrança. E essas pedras, quais as referências que elas trazem? Elas têm um conjunto de 10 regras, né? Por exemplo, uma delas, vou falar uma Claro. delas, né, que seria, isso é muito interessante, manter, né, a humanidade abaixo de 500 mil habitantes para se manter, para se criar um equilíbrio perpétuo entre a humanidade e a natureza. Correto. Então, já a primeira questão aqui mostra que manter a humanidade, naquela época em que as pedras foram edificadas, já existia muito mais de 1 milhão de habitantes Correto. no mundo, 1 bilhão de habitantes. Então, evidentemente, a regra está se referindo a um cataclisma futuro. Correto. Que vai acontecer e, a partir daí, então, manter a humanidade, né, abaixo de 500 mil habitantes no mundo. Isso não tem nada a ver com governos ocultos ou com conspiração da nova ordem mundial, né, que é muito falada pelos cristãos evangélicos, né, que seria contra, né, o crescer e multiplicar, essa questão. Na verdade, é um entendimento muito distorcido da questão. Ali, então, uma referência ao que pode vir a ocorrer. Vai ocorrer. Vai ocorrer. Não tem escapatória. Isto em breve, Naib?
do jeito que as coisas estão indo, né, nós não podemos precisar a data, né, mas está aí, está acontecendo, os sinais estão acontecendo no mundo, né? E você tem agora, por exemplo, uma série de cometas maravilhosamente visíveis nos céus, entendeu? E geralmente os cataclismos nesse mundo são provocados por corpos celestes ou que se chocam com a Terra ou que passam muito perto dela e provocam algum tipo de desequilíbrio, entendeu? Isso já aconteceu no passado. Nós temos referências disso no Talmud, no Midrash, no Zohar, entendeu? Que um cometa já deslocou a Terra da sua órbita. O Talmud, por exemplo, fala que nos dias de Noé, antes do cataclisma, o Sol nascia no leste, passou a nascer no oeste, significando que a Terra foi invertida. Alguma coisa mudou a posição da Terra. Olha só, gente. Então isso já aconteceu. E a tendência é ocorrer novamente? Vai acontecer de novo. Você dizia nos bastidores que nós temos aqui duas linhagens no planeta. Uma linhagem de seres praticamente reptilianos e uma linhagem angelical. Isso. Essa linhagem reptiliana, você dizia que pode ocorrer uma guerra por meio deles. Na verdade, é como o próprio... Vou usar o que as pessoas conhecem para que se possa entender. Yeshua, Jesus, ele contou uma parábola uma vez que é chamada parábola do trigo e do joio, né? Que religiosamente foi muito mal interpretada, tá? Que estaria falando de pessoas, né? Que seria o joio, aqueles que não aceitaram Jesus como Messias e não se tornaram cristãos. Nada disso, né? O texto hebreu e o texto aramaico, né? A palavra semente utilizada no texto, porque ele fala de um semeador que semeou o trigo, depois ele foi dormir, veio o inimigo dele, né, e semeou o joio no campo, né? Os escritos antigos nos ensinam que o campo refere-se a uma mulher. A palavra semente no hebraico é zerá, que é sêmen. Então, o que Jesus estava falando, ele estava falando de uma relação entre dois homens e uma mulher. Vou falar homens, tá? Certo. Mas não seriam homens, né? Mas seria uma entidade, né? Que é o maligno, e o próprio Jesus fala que esse maligno é o Satã, o Lúcifer, né? E ele semeou nessa mesma mulher, que era a mulher de Adão, uma linhagem genética diferente da linhagem de Adão. Correto. Tá certo? Essa linhagem genética, ela é falada depois no capítulo 3 do Gênesis, né? Quando Deus diz assim, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência, falando para a serpente, tá? E a descendência da mulher, entre a sua linhagem e a linhagem dela. Então existem duas linhagens claramente na Terra. Isso é bíblico. E essa linhagem descendente, né, dos luciferianos aí, é essa linhagem que vai provocar esta guerra no planeta? Sempre provocou, né? Essa perseguição infundada, essa segregação, preconceito, ódio gratuito, vem sempre dessas pessoas. As pessoas são descendentes de Caim. E de Caim veio tudo que não prestava, que você possa imaginar. Inclusive, de Caim é que os humanos, naquela época, foram degenerados de humanos para macacos. Todos esses mistérios, eles estão codificados na Escritura, né? Olha só. Então, eles são que provocam essas coisas ruins na Terra, porque quem é da linhagem da luz, mesmo que uma linhagem com mistura, tá? Que veio de Adão, a princípio, através de Abel, né? São pessoas que buscam correção, são pessoas que buscam a pureza, não estou falando de pureza racial, entendeu? Para poder segregar pessoas disso, mas que buscam melhorar o tempo todo, que buscam corrigir os seus defeitos espirituais, como o ódio, como preconceito, como uma série de outras coisas, para poder entrar em equilíbrio com a humanidade. Essas pessoas são da luz. Bom, o que vai acontecer com o planeta de acordo com essas profecias? Porque o assunto é interessantíssimo, né, gente? São tantas perguntas que a gente tem aqui, né, Naip? Na verdade, quanto mais você estuda, mais você quer estudar e mais respostas você quer encontrar. É verdade. O que vai acontecer com o planeta? Evidentemente, para que a humanidade possa se corrigir, né, e também por uma questão de misericórdia, quando Deus vê que uma geração não vai alcançar a correção, então essas pessoas são tiradas do mundo. Correto. Para serem devolvidas, entendeu? Numa encarnação posterior, entendeu? Com uma outra consciência, para que elas possam atingir um grau elevado de mente, de consciência. Então, a roda kármica, ela é misericórdia, né? Mas algumas pessoas falam assim, mas reencarnação não existe, é contra a Bíblia. Não é não. A Bíblia foi mal traduzida. A palavra reencarnação, inclusive, existe no texto hebraico da Bíblia. Olha que tá certo? Bacana. O livro dos Salmos, por exemplo, tem um verso que todo mundo conhece, né? Que é, por exemplo, todo mundo recita e diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Não, não está escrito isso. Está escrito, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem não faltará? O Senhor, não são as coisas. Entendeu? Correto. Mas tem um verso que diz assim, que foi mal traduzido para refrigera a minha alma. Não está escrito isso no texto hebreu. O texto hebreu fala nafshi yoshevev, que significa fará a minha alma retornar. Olha só, gente. E tem outros versos na Escritura que aludem à mesma coisa. Então, a reencarnação, ela existe e ela é bíblica. Tá? Então, o cataclisma vem para quê? Para poder ajudar a humanidade na sua ascensão. Olha, gente, o assunto é interessantíssimo. O Naib é um comunicador, ele vem trazer muito esclarecimento, mas vocês vão ficar agora já aí com a Kátia de Gaia e a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de continuarmos o nosso tema, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos aqui com Naib, falando sobre as pedras da Geórgia. Tudo bem, Naib? Tudo ótimo. Perfeito. Bem, quero fazer uma pergunta para ti. Qual a relação entre os monolitos edificados no mundo com Adão? Isso é muito interessante. Nós temos um vasto conhecimento em livros antigos. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma limitação de conhecimento. E muitos desses livros nunca chegaram aqui porque eles são escritos em línguas estrangeiras, né? Mas muitos foram traduzidos para o inglês, por exemplo. Então, hoje, através da internet, as pessoas podem ter acesso a compêndios maravilhosos como o Talmud, como o Zohar, como os Midrashim hebraicos, né, que explicam os mistérios que estão nas escrituras sagradas, né? Então, acontece o seguinte, quando Adão recebeu o livro de Raziel, que é o chamado Sipar Raziel HaMalech, ou o livro de Adão, né, que também é conhecido como o livro de Enoque, e que é diferente dessa narrativa que as pessoas acham que é o livro de Enoque, não é, aquilo é uma narrativa sobre Enoque. O livro de Enoque era um livro maravilhoso que foi gravado numa pedra de safira, que brilhava o tempo todo, essa pedra, né? Essa pedra, ela foi na arca junto com Noé, ela era a lâmpada da arca, que não tinha luz no mundo, estava tudo escuro, havia trevas para tudo quanto é lado e tal, mas tudo bem. Quando Adão soube o que ia acontecer no mundo, em função da destruição que ele causou por causa do pecado dele, né? Então ele edificou 2 pilares, tá? Um de tijolo e um de pedras, e escreveu nesses pilares tudo o que ia acontecer no mundo no futuro, inclusive o dilúvio, né? Certo. Só que o dilúvio ele não é apenas mundial, ele é universal. Ele não aconteceu só no nosso planeta, mas nos outros mundos também do sistema solar, tá? Então Adão edificou esses 2 pilares para serem um testemunho do que iria vir, porque quando chegasse a época as pessoas já estavam informadas do que ia acontecer, entendeu? Perfeito. E depois então do cataclisma, que foi produzido por um cometa, tá certo? As pessoas saberiam o que aconteceu a elas no passado, em função do que eu falei da amnésia, porque nós esquecemos as coisas, né? Por isso então vem de Adão a tradição de construir monolitos, pilares, obeliscos, Stonehenge, por exemplo, alguns obeliscos no Egito, não as pirâmides, né? As pirâmides são anterior, inclusive ao dilúvio, né? E essas pedras da Geórgia, elas seguiram essa mentalidade. Quem edificou sabe desse mistério, né? Agora, para entender essa coisa como é tão profunda... Nós vamos falar das mensagens, né? Para que você explique cada uma delas. Pode ser? Pode ser. Então, controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Essa é a segunda, o segundo mandamento que tem nas pedras da Geórgia, são 10, né? Então, as pessoas sabem que a reprodução descontrolada, sem sabedoria, né? Através de relações sem conhecimento, porque os antigos sabiam como reproduzir, eles sabiam até, eles podiam escolher inclusive até o sexo do bebê antes da concepção. Isso está no Zohar Sagrado, né? Se ia ser masculino ou feminino era determinado pelo casal. Por exemplo, isso aconteceu com Moisés, no Egito. O casal, Yoheved e Amram, que eram os pais de Moisés, eles souberam, né, que a alma que eles trariam ao mundo seria a mesma alma de Abel,
né? E que ele seria o Messias para libertar o povo do Egito, da escravidão, né? Então, o que acontece? Por isso eles esconderam o menino, porque ele não foi o único menino que nasceu, macho, naquela época. A maioria foi morto, mas Moisés precisou ser escondido, porque eles sabiam quem ele era, porque eles trouxeram a alma dele ao mundo sabiamente, através de uma relação sexual feita exclusivamente para conceber uma criança. Então, os pensamentos do pai, né? O sêmen do pai, ele constrói os ossos da criança. E tudo que o pai pensa no momento da relação é gravado nos ossos da criança. Tudo que a criança vai sentir ou vai ser nesse mundo tem a ver com os pensamentos do pai no momento da relação. Os órgãos, sangue e artérias vêm do sangue da mãe. Interessante. Certo? Então a consciência da mãe é impressa nos órgãos da criança. Então você imagina uma vida que é colocada no mundo de qualquer jeito, com pensamentos de qualquer tipo, né? Sem pensamento. Por exemplo, as pessoas estão lutando contra as drogas, entendeu? Isso é uma luta quase perdida. Por quê? Porque o que essa criança é, se ela é viciada, tem a ver com os pensamentos do pai no momento da concepção, ou se o pai também era viciado. Ou se ele bebia alguma coisa, se ele fumava. Então ele já escreveu isso nos ossos da criança. Então essas pessoas aqui, eles sabem desse mistério. Então eles estão dizendo aqui, né, controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Evidentemente, eu acho que vai entrar aqui engenharia genética no futuro. Certeza. Né? Unir a humanidade com um novo idioma vigente. Porque as pessoas precisam se entender, né? Porque essa Babel mundial, de diversas linguagens, ela dificulta as pessoas se entenderem e isso cria muito problema. Então, as pessoas teriam que se unidas em torno de um idioma único na humanidade, né? As pessoas ficam pensando, isso é a língua do anticristo, né? Religião, não tem nada a ver. Isso, inclusive, está na Bíblia, entendeu? Que no futuro as pessoas vão falar um único idioma. E a Bíblia fala que idioma que é esse, entendeu? Que é o hebraico. E as palavras hoje são tão soltas, tão mal direcionadas, não é mesmo? Exato, as pessoas falam e não sabem nem o que estão falando. Pois é. Entendeu? E isso cria muita confusão, cria muito preconceito, muito ódio, entendeu? Então nós precisamos aprender a conversar, nós precisamos aprender a nos comunicar. E o hebraico? O hebraico é uma língua de mistérios, é um código. Para começar, é a língua que Deus usou para criar o universo, né? Então é falado que primeiro Deus criou o alfabeto, tá? Ele se divertiu com isso por 730 milhões de anos. Aqui do nosso tempo, né? Depois ele começou a permutar as letras e criar. Tá? Então, o hebraico é uma língua importantíssima. Então, inclusive, esses mandamentos foram escritos nas pedras também em hebraico. É verdade. Olha, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Nós temos hoje um problema com relação a isso, porque a maioria dos tribunais do mundo são favoráveis aos poderosos. Entendeu? O dinheiro compra muita coisa, entendeu? Sim. Então, você tem aí uma série de coisas, né, que são compradas, né, resultados de audiências que são comprados em função dos poderosos. Nós precisamos erradicar isso do mundo. E essas pessoas já estão prevendo isso, né? Pois é. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Porque se não houver equilíbrio, tudo é desordenado. Então, precisa haver equilíbrio, né? Então nós vamos encontrar um equilíbrio entre fé, tradição, e eu não estou falando de fé dogma, mas estou falando da palavra emuná hebraica, que significa conhecimento dos mistérios, entendeu? Para que nós possamos encontrar um equilíbrio. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Como você vê isso? Bom, na verdade nós já temos, né, que é o Tribunal de Haia, né, que dirige, por exemplo, disputa ou julga, né, essas questões mundiais, né. Isso é importante para que nós possamos encontrar unidade, entendeu? As pessoas vão ficar claras, né, mas só que determinados governos, né, que são governos que são contra tudo, né? Não deveriam, acho que no futuro, não estarem nesse tribunal, porque senão como seria justo, né? Se as pessoas só querem para si mesmas. E se a gente for pensar o que é justiça exatamente, né? Uhum. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. É o que mais nós temos, né?
Nós temos leis que não servem para nada, que são criadas apenas para favorecer os poderosos e governantes que ficam sentados o dia inteiro só ganhando dinheiro do povo sem fazer nada. Essas coisas vão ser eliminadas. É verdade. Então eles estão querendo corrigir a humanidade. Eles estão prevendo a catástrofe que vai vir, eles já estão vendo a humanidade emergir melhor dessa catástrofe. Na verdade, são 10 mensagens. O Naib falou de algumas, mas ele tem uma mensagem muito interessante sobre algum acontecimento deste ano. Você pode falar sobre o cometa? Nós temos, na verdade, um sinal muito importante. Na verdade, esse ano tem sido chamado de o ano dos cometas, né? Então, nós tivemos o cometa Pan-STARRS, né, que apontou muitas coisas interessantes que aconteceram e vão acontecer. E no final do ano, nós temos o cometa ISON, que vai ser mais brilhante do que 15 luas cheias. E isso, evidentemente, é um sinal para alguma coisa, né? Então, nós temos que ficar de olho nos céus, né? Nós vamos ter que passar pela dificuldade, não tem jeito. Se nós queremos emergir cidadãos melhores no mundo, nós vamos ter que passar por um cataclisma. Bem, para que vocês conheçam este tema e muito mais, para que você tenha aí o complemento dessas mensagens, passa seus contatos, Naib, por favor. Então, o melhor e-mail para me contatar é ufologia cabalística, né, com Q, ufologiacabalística@gmail.com. Esse é o melhor e-mail. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. No próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes como o de hoje. Gratidão, Naib. Gratidão, Naib. Uma honra sempre estar contigo aqui no programa Enigmas. Eu que agradeço sempre. É muito bom. Gente, até o próximo Enigmas.